uma bênção que eu estou tendo na minha vida. Se eu soubesse, tinha tido antes, mas tudo no tempo certo. Deus permitiu o momento certo porque eu amadureci mais, minha esposa amadureceu mais também. Mas Deus é maravilhoso. Nos trouxe aqui essa manhã. Seja bem-vindo, irmãos. Eu gosto de estar com vocês. Que pena demorar muito tempo, né? Mas eu gosto de vir para Boa Vista. Eu gosto de vocês, né? Irmãos da Boa Vista, eu gosto muito de estar com vocês. Amém. Vocês são uma bênção. Vocês são assim, agraciados, né? Vocês são abençoados demais, assim. E todos nós que estamos aqui, a gente vem porque a gente gosta de estar com vocês mesmo, graças a Deus. Eu particularmente gosto, né? Amém. Amém. Que o Senhor Deus nos abençoe nessa manhã, mais uma vez, e vamos compartilhar a palavra de Deus, tá bom? Eu gostaria que você abrisse a Bíblia aí no livro de 1 Coríntios. Abre aí, você que pode me acompanhar. 1 Coríntios, capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9. A partir do versículo 16. Ok? Vamos avançar. Aí. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 16. A partir do verso 16. Tá bom? Me acompanha agora na leitura. Se anuncio o Evangelho, Paulo está dizendo aqui, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, então a responsabilidade desse penseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? Evangelizando, proponha de graça o Evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus, com o judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei, para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Então, aqui a gente estuda vendo de que ele está dizendo que anunciou o Evangelho, a responsabilidade de Paulo, assim como não só ele, como todos nós temos uma responsabilidade de anunciar o Evangelho. Agora, ele está dizendo, falando sobre a responsabilidade e os desafios também para alcançar essas pessoas. Mas ele usou métodos para chegar às pessoas. Não de qualquer local que ele ia, ele não usava o mesmo método em todos os lugares. Ele usava métodos diferentes, que você pode ver que ele fala aqui, que ele diz que sendo livre, né, e fiz-me escravo, todos a fim de ganhar o maior número possível de pessoas. Foi preso também, Paulo foi preso, e o cara preso está sendo escravo, né? E ele conseguiu alcançar pessoas. No cárcere mesmo ele conseguiu o centurião ali alcançar aquele homem ali, e várias outras pessoas também. Em muitas situações onde Paulo passou, ele teve que passar todos aqueles sofrimentos, porque ele tinha o desejo de salvar, e naqueles locais ele salvava pessoas também, naquela circunstância Paulo salvava pessoas também. E agora os judeus também que guardavam a lei, eles guardavam a lei de Deus, então sendo os guardadores da lei de Deus, mas precisavam conhecer sobre Jesus Cristo, que eles ainda não conheciam, ou eles rejeitavam a Jesus ainda, porque eles achavam que Jesus poderia ser só simplesmente um profeta ou um charlatão. Eles não acreditavam que Jesus era Deus, o Salvador da humanidade. Acreditavam em Deus, mas não acreditavam em Jesus como sendo Deus e sendo Salvador da humanidade. Então ele precisava ganhar essas pessoas também. Então em situações para os judeus, ele teve que pregar para os judeus, para que os judeus reconhecessem também Jesus como Salvador. Agora, os sem lei também, os que não guardavam a lei, porque não conheciam a lei, ou também porque não queriam guardar a lei, ele teve também que anunciar Jesus Cristo para essas pessoas que não guardavam a lei.
Porque, na verdade, a lei não salva, mas a lei mostra a necessidade de um Salvador. Então, ele precisava apresentar o Deus da lei, que salvava a humanidade e que salva a humanidade. Então, ele teve que passar em situações. Você vê que ele diz: fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Está vendo? Ele se fala de fraco. Ele não teve que se tornar um fraco agora uma pessoa que vivesse pecando. Não, agora eu vou viver pecando para alcançar os pecadores. Não, ele fazia parte dele. Agora, ele usava métodos para alcançar essas pessoas. Então ele se fez de fraco. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Poxa, ele não iria salvar a todos? Não, ele queria salvar a todos, mas só alguns foram salvos. Porque até Jesus Cristo, ele quer salvar toda a humanidade, né? Mas ele, em João 3,16, ele diz, ali no Mateus 3,16, né? Que, vamos ler juntamente comigo? Vamos deixar isso aqui aberto, só para a gente não esquecer. 3,16, que ele diz assim, 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então você vê que ele diz assim, a todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quem crê em Jesus será salvo, quem não crê, infelizmente, vai se perder. Então aqui nesse caso, aqui nesse ponto, João 3,16, eu disse. Mateus foi, desculpe. João 3,16, irmãos. Na minha cabeça estava João e falei outro livro. João 3,16. Então ele fala o seguinte, ele diz aqui que quem crê em Jesus será salvo. Então, mas nem todo mundo acredita em Jesus. Mas nem todo mundo aceita o chamado de Jesus, a salvação de Jesus. Então nem todo mundo será salvo. Porque a vontade de Jesus e de Deus é salvar a humanidade toda. Essa é a vontade de Deus. Não é à toa que Jesus ele morreu, mas ainda a sua morte é representativa. Quem se entrega a Jesus hoje, a morte deles é para todos. Até as mesmas pessoas que não tinham nascido na época de Jesus, essa morte é representativa para todo mundo. Que a salvação é para todos. Mas nem todos querem. Mas essa mesma salvação é que nós anunciamos e que Paulo também anunciava. Estou aqui só pensando, está vendo que a mente da gente falha? Eu pensando num livro e ali em outro. Eu lembrando aqui. Mas, irmãos, voltando ao contexto de Paulo aqui, ele usava situações de todas as formas para alcançar as pessoas. Então, se você vê uma pessoa simples de conhecimento, ou vive uma vida simples, a gente tem que pregar de forma simples para eles. Se existem pessoas que são advogados, têm um grau elevado de conhecimento, ou juízes, a gente tem que falar de uma forma para eles no conhecimento deles. Então a gente tem que usar situações ou conversar com eles no nível deles, que é o conhecimento que eles têm. Você percebe que para alcançar esse tipo de gente, existem trabalhos específicos. Nem todo mundo consegue alcançar pessoas como essas. Já para alcançar, você precisa de livros, por isso que entra o trabalho dos computadores para salvar as pessoas através da literatura, porque eles gostam de ler. Eles não conversam muito com pessoas simples, eles não se encaixam nas situações de pessoas simples. Eles, na verdade, eles não se acham simples. Né? Existem muitos aí, são poucos juízes que têm simplicidade, mas a maioria delas tem um nível diferenciado. Eles querem ser diferentes de todo mundo. Academicamente, se eu falar em nível de faculdade, né? Eu estou falando de pessoas profissionais, que eles são diferentes da gente no sentido de conhecimento. O trabalho deles é diferente do nosso. Mas se fala em nível diante de Deus, somos todos iguais. Fora do trabalho deles, fulano, por exemplo, é um juiz, né? É o juiz, estudou. No trabalho dele, ele é um juiz. Ele tem um cargo dele, mas ele saiu dali, ele não está no trabalho dele. É uma pessoa comum. Mas muitas vezes ele se acha, eu estou fora do trabalho, sou juiz mesmo assim. Você não deixa de ser, né? De estar como juiz do trabalho, mas fora dali você é uma pessoa comum. Ele não se acha uma pessoa comum. Você tem o seu trabalho. Eu estou trabalhando lá, fora do meu trabalho, pronto, eu estou fora do meu trabalho. Eu sou uma pessoa civil comum, normal. Só que muitos deles não se acham assim. Se acham como se fosse juiz em todo lugar que tiver.
Mas todos nós somos iguais. Diante de Deus, todos os seres humanos são iguais. Somos iguais. Eu não sou melhor do que ninguém por conhecer a palavra de Deus e não somos também piores do que ninguém. Tem gente que se acha muito inferior a ponto de que, poxa, fulano é melhor do que eu. Ou se acha superior, sou melhor do que você. Não é. Somos todos iguais. Nem somos melhores, nem também somos piores. Somos iguais diante de Deus. Agora, se usa métodos, evangelismos que a igreja usa para fazer, pessoas de alto nível não vão. Você vê que se for um governador, não vai para um lugar assim, uma igreja. Muitas vezes só vão para locais simples, às vezes só para fazer o trabalho deles, mas às vezes o coração deles nem quer estar lá. É só mais para cumprir o trabalho deles e para conseguir votos ali. Ou outras pessoas que têm um nível alto, poucas pessoas querem estar no local simples. Tem gente que pode até estar porque gosta, mas nem todo mundo é assim. Você só pode alcançar pessoas pelo nível. Engraçado que não deveria ser assim, né? Toda pessoa simples poderia alcançar todo mundo, mas não é assim, porque as pessoas não estão preparadas pela situação. Então Paulo usava situações para chegar. Paulo era um homem de muito conhecimento. Ele estudava a lei, era um dos líderes religiosos com um nível bem alto, mas ele alcançava todo mundo. E até quando ele foi preso também ali no momento, ele sabia falar, ele conhecia as leis, mas ele também falava de forma simples. Cada pessoa que você for pregar de uma forma diferente, nunca você vai pregar da mesma forma, é igual, é de formas diferentes. E o evangelho é pregado primordialmente como testemunho. Esse é o maior de todos. Não adianta chegar a abrir a Bíblia para falar para as pessoas, para todo mundo, de Deus, e não dar testemunho. Como? Bondade. Primeira delas. Bondade para as pessoas. Atenção, ser atencioso. Segundo deles. Carismático, feliz é outro. Que isso também faz parte dos frutos do Espírito, né? Você ser feliz, sorridente. Paz, ser paciente, e transmitir a paz também. Mansidão, tem a ver com os frutos do Espírito. Domínio próprio, você se dominar para não falar besteira com a sua própria língua. Às vezes a nossa língua às vezes fala besteira, ofende as pessoas, tem que ter o domínio próprio. Longanimidade, ser longânimo. Então tem muita coisa. Temos que transmitir os frutos do Espírito na nossa vida. E principalmente nós temos que transmitir o testemunho. Que isso é uma maior pregação, é isso. É você ser atencioso, ajudar as pessoas. E isso aí é melhor do que chegar a abrir a Bíblia e falar e não viver. Então, primeiramente o Evangelho é pregado através do testemunho. Depois você abre a Bíblia mesmo com a pessoa. Mas primeiro você pega amizade, você fala, demonstra bondade. Para a pessoa, depois você vai uma abertura e falar. Por isso que Paulo, ele diz que se fez de fraco para ganhar os fracos. Se fez de todos também, para com todos ganhar alguns. Né? Ele fala isso, porque ele se adaptou em situações para pregar para as pessoas. Mas aqui é um local simples, a gente pode pregar, é simples, né, pessoal da Boa Vista, né? Mas onde formos em outros locais, a gente tem que se adaptar a certas situações. Até em conversas mesmo, poxa, você tem que ver o que a pessoa gosta para conversar sobre aquilo. Você descobre o que a pessoa gosta, às vezes na conversa, eu não gosto disso não. Aí a pessoa que gosta, então eu não quero conversar com essa pessoa. Às vezes você fala por exemplo, de um ator, às vezes, que a pessoa gosta de filmes, você comenta para ganhar a pessoa. Outro vai falar de futebol para ganhar o outro. Eu não gosto de futebol, mas, né? Mas se alguém gostar, quem gosta, aproveita a situação para estar falando para alcançar essa pessoa. Eu lembro que o pastor Mark Finley uma vez queria ganhar um homem lá, assim, ganhar para Cristo, né? Pregar para ele queria ganhar a salva para Cristo Jesus. Esse homem lá gostava de arma. Ele não sabia o que eu vou fazer para ganhar esse homem. Ele tem que descobrir alguma coisa. Então ele descobriu para pregar para esse homem algo que ele gostava. E ele gostava de arma. Então ele estudou sobre armas, como funcionava, e começou a falar de arma para ele. Tem gente que pensa assim, quando é agora que fala de armas, acho que pode falar de armas, acho que não tem problema falar de armas. A gente não pode pegar uma arma dessa e querer fazer mal para as pessoas, né? Mas ele se especializou e começou a falar para o homem sobre isso. Ele não gostou da conversa e começou a conversar ali
E depois ele começou a introduzir depois no futuro o evangelho e conseguiu ganhar esse homem para Jesus, porque ele usou um método para alcançar essa pessoa. Então nós temos que usar métodos, descobrir o que a pessoa gosta para pregar para essa pessoa. Agora, o objetivo de Paulo é salvar. Esse objetivo nosso sempre é, o tempo todo, salvar as pessoas. Agora, salvar com um objetivo. Que objetivo é esse? Salvar essa pessoa, se trazer para o reino de Deus. Mas existe um outro objetivo. Salvar de quê? Salvar do pecado, né? Mas depois de salvar essa pessoa do pecado, e agora a gente vai para onde? Não existe algo a mais? Existe. O verso 24 que diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Está perguntando aqui. Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. Assim como também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então aqui ele está dizendo assim, que existe o atleta, que é o corredor, né? Ele tem um objetivo, chegar à linha de chegada, o primeiro. Ele quer ser o primeiro, ele tem que se preparar para isso. E às vezes ele tem um objetivo, poxa, eu tenho que ser o primeiro. Se existem 10 pessoas, eu tenho que ser o primeiro. Então, esse atleta, todos eles aí têm o mesmo pensamento, todos eles, os 10. Todos eles querem chegar em primeiro. Agora, não existe 10 campeões, só existe um, então cada um tem que se esforçar para chegar em primeiro. O que for mais corredor, correr mais rápido, que aguentar, ele será o primeiro, um deles ali. Só um levará o prêmio. Aqui está dizendo. O corredor, o atleta, ele não sabe, só existe um que vai ser o primeiro. Um vai ser o primeiro. Mas ele se preparou para chegar. Todos os dias ele estava ali. Do nada, ninguém pode chegar e dizer assim, eu vou participar de uma corrida. Tem gente que faz isso. E vai ter uma corrida, e agora quem chegar o primeiro vai ter um troféu, vai ter 10 mil reais, o prêmio será 10 mil reais, então você vai receber esse prêmio, se você for o primeiro. Aí tem gente que se inscreve, vai em pouco tempo, quer ir, ou até na hora, quem sabe. Não é assim, você tem que se preparar muitos meses. O pastor Benivaldo participou da corrida de São Silvestre lá no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, São Paulo, parece? São Paulo, né? Ele participou, você vê, mas com certeza ele vinha se preparando, pastor. E quantas pessoas não participaram dessa corrida? Muita gente. Cada pessoa estava se preparando. Então, assim, você quer ser o primeiro, tem que ter uma preparação antes. E todos eles, todo atleta, corre através de uma coroa corruptível, que é aquela coroa que acaba. Ela se acaba, fica empoeirada e um dia ela se acaba. Agora, nós estamos correndo atrás de uma coroa incorruptível, que é a coroa que nunca acaba. Quando chegarmos lá no céu, as pessoas que alcançarmos, nós receberemos coroas, e de cada coroa terá as estrelas, ela vai falar sobre isso, de cada alma que você alcançou. Imagine agora, comece a imaginar pessoas que você alcançou, vão estar lá no céu. Você e eu vamos estar lá e receberemos a recompensa da coroa, mas a recompensa maior é a salvação eterna. Amém. Amém? Amém. Nós temos esse objetivo. Na igreja hoje, pessoas vêm e vão. Mas nós estamos aqui. Existem pessoas que tomam decisão e se afastam, retornam. Graças a Deus é que retornam, louvado seja Deus. Outras vêm, saem, não voltam mais. Tem pessoas também que vêm, entram, batizam, nunca saem. Graças a Deus, porque tem gente que nunca sai. Louvado seja Deus. Mas tem gente também que nunca entra. Porque tem gente que entra, né? Sai e volta. Tem gente que entra, sai, não volta. Tem gente que nunca sai e tem gente que nunca entra. Tem esse tipo de pessoas assim. É verdade. Que ouvem o Evangelho, conhecem de Jesus, mas não aceitam a Jesus. Mas nós não somos esses. Nós somos aqueles
que ouvimos de Jesus, conhecemos Jesus e aceitamos Jesus. Amém? Amém. Nós não temos que ser aquele grupo de pessoas que ainda vão sair, ou que pensam em sair. Não. Ou se já saiu, alguém que já saiu já retornou. Nosso pensamento deve ser sempre na meta, seguir Jesus. Nós vamos para o céu. Essa é a nossa meta de sempre. Nosso objetivo. Esse é o objetivo. Mas às vezes também quando nós não fazemos nada para Deus, a gente atrofia também. É como se igual um músculo, ele atrofia. Então por isso temos que estar sempre em atividade, trabalhando na igreja. Temos que fazer o trabalho de Deus, senão a gente enfraquece, atrofia e agora não consegue mais movimentar. Nós temos que ser um músculo igual um músculo movimentado, sempre. Nós, na verdade, a Bíblia diz que nós fazemos parte de um corpo. Nós somos um corpo. Cada um do corpo tem vários membros e somos membros diferentes. Não é à toa que nós dizemos assim, a igreja tem 20 membros. Membros que são, a gente fala como pessoas. Os membros que temos do corpo, cada parte do corpo que temos, os membros diferentes formam um corpo. E os membros não podem ser iguais, que não se formam um corpo. Porque o corpo são feitos de membros diferentes, né? Braços, mãos, dedos, né? Cabeça, pernas, tudo diferente formam um corpo. E todos nós somos membros diferentes e formamos um único corpo. Então nós temos que trabalhar para isso nos fortalecer, para nós não enfraquecermos. Existe uma história de um homem chamado Derek Redmond. Ele não é brasileiro, né? Ele é um atleta, corredor. E ele se preparou para uma corrida. E é aquele tipo de corrida, não igual a São Silvestre, mas um tipo de corrida que é algo circular. É um círculo grande, é rápido. Você não começa, você não corre assim, ó, desse jeito. Você corre bem rápido assim, a corrida tem que ser assim, chegar primeiro. Eles começam desse jeito. Eles começam já rápido. Porque a corrida normal, você começa, depois vai, né? E ali não. Você tem que correr rápido, começa chegar no primeiro, no círculo. Então naquele momento ele se preparando há muitos anos, foi na década de 90. Ele preparado ali, estava aquecendo ali, e todo mundo se aquecendo para daqui a pouco vamos começar a nossa corrida, tal, e todo mundo lá no estádio observando. E agora todo mundo se coloca nas suas posições para começar a corrida. E nesse momento se dá a autorização para a largada. Ele saiu correndo junto com todo mundo, com uma rapidez muito. Chega num certo momento, ele distende aqui o músculo, né? Então agora danificou o músculo e ele não consegue mais correr. Então, naquele momento ele se frustra, se agacha e começa a chorar, porque ele não consegue mais terminar. Naquele momento ele pensou, não vou ser mais o primeiro. Eu agora vou ser o último, porque eu machuquei o meu músculo. Então isso que passou pela mente dele, talvez eu tenha outras coisas mais ainda, mas é uma frustração, porque ele estava se preparando, ele queria ser o primeiro, era o objetivo dele ser o primeiro. E mesmo chorando, ele se levanta, depois começa a correr, pulando assim, desse jeito, não correndo, mas só pulando. E num momento chega um homem e sai de lá, da arquibancada, e vem tentar ajudá-lo, e chega do lado dele, e começa, bota o braço dele no ombro e começa, vamos continuar a corrida. Mesmo sem saber que não seria mais o primeiro, mas ele queria completar. Ele queria completar a corrida, mesmo sabendo que não ia ganhar mais. Esse homem era o pai dele. Então o pai dele começa a ajudá-lo, junto ali. Muito bonita a cena, porque nesse momento deixaram de pensar lá no primeiro que ganhou, mas para olhar para um homem que não seria mais o primeiro, mas que estava querendo continuar a corrida. Porque ele queria terminar, independente do que acontecesse mais, já não tinha jeito mais, mas ele queria terminar. Poderia dizer assim, não, vou para arquibancada, já estou perdido mesmo. Não, vou terminar, mesmo sem ser o primeiro. E agora, ele continua ali junto com o pai, chega na linha de chegada, sendo o último. Mas ele tinha um objetivo. Eu quero terminar a corrida. Eu quero chegar na linha de chegada agora. Independente de ser o primeiro. Independente de sermos os primeiros, ou porque você entrou na igreja agora, ou que, poxa, se eu entrei na igreja o primeiro, eu batizei primeiro, eu vou ser o primeiro lá no céu. Ou não importa que entrou por último ou entrou depois, o importante é chegar no céu. Não importa se você chega primeiro lá, o importante é chegar. Porque não existe primeiro, nem segundo, nem terceiro vai para o céu. Nem o último, o importante é chegar.
Às vezes vai existir obstáculos e dificuldades, muita coisa, muita tentação, o diabo vai colocar muita coisa, né, coisas demais para que a gente desista. Porque ele faz isso. A partir do momento que você aceita Jesus, as dificuldades aparecem, que ele coloca muito mais ainda, que agora dobra, porque ele vai fazer tudo para você desistir. Você não conhecia o Evangelho, passou a conhecer, por quê? Passou a conhecer, ele não quer que a humanidade seja salva. Então, ele vai colocar obstáculos e dificuldades. Mas temos que fazer igual Derek Redmond. Poxa, eu vou desistir não. Tá difícil? Tá complicado? Tá. Vou continuar trabalhando, salvando pessoas, mas eu também tenho que permanecer firme. Porque para você salvar pessoas, você tem que permanecer salvo também. Se a gente não buscar a Deus e não estiver ali em contato com Ele, nós não conseguiremos salvar as pessoas. Na verdade, nós iremos nos enfraquecer e acabaremos indo junto com a maré e acabaremos desistindo da fé. Então temos que nos manter firmes, buscando a Deus todos os dias, para que nós possamos salvar as pessoas também. Porque isso é o objetivo da gente. Mas é possível você pregar para as pessoas sem buscar a Deus, assim, está fraco? É possível, mas chega um momento que você desiste, porque você não está conectado, você não está firme. É possível, mas você acaba saindo. Mas quando você busca muito a Deus todos os dias, você consegue seguir em avante e vai permanecer. Eu preguei para um, vou pregar para 2, 3, 4, 5, 10 o tempo todo, porque eu estou conectado a Jesus. Mas se eu não me conecto, eu me enfraqueço, desisto. Esse atleta é um exemplo. Se ele tinha desejo de permanecer na corrida, algo que é passageiro, mas ele tem esse objetivo. Nós, como cristãos, também temos que ter esse objetivo. A nossa meta é a eternidade. Várias pessoas entraram no tanque aqui e já saíram. Mas vocês permanecem aqui. Vocês estão aqui. Nós temos que ter cuidado também para não atrofiarmos também. Chegar o tempo de chegar no período de poxa, já cheguei aqui, já conheço tudo, poxa, acabar enfraquecendo e acabar saindo. Não deixe isso acontecer. Se a fé de vocês, se a nossa fé estiver às vezes no momento fraca, temos que nos fortalecer mais. Então temos que fazer o quê? Buscar mais a Deus e também trabalhar mais ainda na obra de Deus para a gente se fortalecer mais também. Porque quando você salva outras pessoas, você também se fortalece, você se sente realizado, você está em ativo, você não atrofia como um músculo. Seu músculo está quente ali. Você vai continuar, você vai conduzir pessoas ali, você vai salvar pessoas, você vai crescer, você vai avançar. Então nunca devemos desistir. Às vezes a vontade não dá de estudar a Bíblia, às vezes a vontade não dá de orar, às vezes não temos vontade de ir para a igreja, mas nós temos que fazer tudo isso mesmo sem vontade, porque a vontade da carne é tudo contra a vontade de Deus, é tudo. Mas nós temos que fazer a vontade de Deus, ou fazer as coisas de Deus mesmo sem querer, porque um dia vai dar vontade de fazer. Eu não estou com vontade mesmo, eu não vou fazer isso não. Nunca vai fazer se você não fizer mesmo sem vontade. Hoje, rapaz, eu não queria ficar em casa, mas eu vou. Eu estou sem vontade, mas eu vou para a igreja hoje. Pois eu estou sem coragem de estudar a Bíblia, meu Deus. Mas vou ler mesmo assim, vou ler. Isso vai me fortalecer. Estou com preguiça de orar hoje. Vou orar mesmo assim. Vá orando que depois a vontade vai vindo e você vai orando mais e orando mais. E a oração é conversa, né? É conversar com Deus. Mas você vai conversando, você vai criando mais diálogo. Né? Normal, a gente estava conversando aqui no círculo e a gente ia conversando e aumentando mais a conversa. Então, bem assim é com Deus. Você vai conversando e vai surgindo mais coisas, e você vai falando com Deus. Irmãos, o céu, Deus está nos esperando. A vontade de Deus é muito maior de nos ver pessoalmente do que a nossa de querer nos salvar. Porque a vontade de Deus de salvar é muito maior do que a nossa. Deus está desejoso, está esperando por cada um de nós. Ele quer vir de nos buscar. Ele quer que a gente vá para a eternidade. Esse é o desejo dele, é muito grande. E temos que lembrar disso. Nós corremos atrás de uma coroa incorruptível, a eternidade. Imagine você e eu vivemos para sempre. Bom demais.
Só que às vezes muitos têm desistido do caminho. A serva do Senhor tem falado, e no caminho que as pessoas têm percorrido, chega um momento que o caminho começa a ficar estreito, mais estreito ainda, e muitas pessoas desistindo. Pessoas levando bagagem na bagagem, deixando mais bagagem, depois o caminho mais estreito, ficando só a pessoa mesmo sem bagagem alguma. E vendo essas pessoas desistir. Nós não podemos desistir. Não desistam, porque o Senhor não desiste mais. Amém. Amém? Nós somos instrumentos, assim como Paulo foi, como muitos discípulos foram, Pedro, né, e João e os outros discípulos foram também. Depois, e muito tempo depois, em épocas depois, Martinho Lutero também, John Hus e outros cristãos aí, protestantes, pagaram o preço, mas estão no pó da terra, mas estão ali depositados na sepultura, e quando Jesus voltar, essas pessoas serão ressuscitadas para a vida eterna. Da mesma forma, se nós passarmos pela morte também, que Ele nos ressuscite para a vida eterna. Isso vai depender de mim, de você, das decisões que tomarmos, o que iremos fazer com a nossa vida. Mas eu quero que a gente possa ter esperança nessa manhã. Não que no futuro a gente se perca, mas que no futuro permaneçamos salvos. Amém? Amém. Nós estamos vivos, aí existe esperança. A porta da graça está aberta. Há esperança para nós. Errar acontece. Permanecer no erro, que nós não podemos. Desistir, jamais. Nunca. Porque o Senhor não desiste. Mas persistir. Porque a coroa da justiça está guardada para nós. Amém? Amém. Nunca desistam, irmãos. Vocês são igreja, povo pequeno, mas que sejam um povo sempre perseverante, como vocês estão sendo até hoje. Permaneçam sempre firmes. O diabo irá colocar coisas para fazer a gente desistir, mas não deixe o desânimo tomar conta de vocês. Que nenhum de nós venhamos desanimar. Não desistam, porque Cristo vem logo. Amém? Amém. Muito em breve, nós veremos nosso Salvador nas nuvens dos céus. E lutem para salvar outras pessoas também, principalmente com o seu testemunho. Preguem com a sua vida. Amém? Todo dia. Estamos aqui. Sigam firmes, fortes, e aguardemos a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Nessa manhã, você quer se renovar com Deus? Renovar os seus votos com Deus? Quer ser um instrumento também nas mãos de Deus? Ser usado diariamente através do seu testemunho? Quer se fortalecer a cada dia? Permanecer firme? Então aceite o chamado de Deus para a sua vida. Mais uma vez, e se renove com Ele nessa manhã. Eu convido a você, se o teu desejo é permanecer firme, permanecer salvo, é pregar para as pessoas também, irmos para a eternidade, então cante comigo. Nós iremos cantar agora o hino Não Desistir.